Muita gente se pergunta como que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo ou em tão pouco tempo e ainda assim conseguem fazer a coisa do jeito certo. Porque não é só fazer, né? É fazer do jeito certo. Sou Conrado Adolfo e o meu convidado especial hoje é o Andriele, que vai falar justamente sobre produtividade e sobre efetividade. Aliás, Andriele, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. O prazer é todo meu, Conrado, uma satisfação estar conversando com você a respeito desse tema que me é tão caro e tenho certeza vai poder ajudar muito a sua audiência aí. Legal, mas me fala o seguinte, a primeira coisa é, qual é a diferença entre produtividade, todo mundo fala, e efetividade, que muita gente confunde eficiência, eficácia, vamos definir as palavras, até porque as pessoas entendam o que é cada um, e aí elas se organizem ao longo do dia para serem mais efetivos ou eficientes, não sei. Me explica um pouquinho isso. Não, perfeito, Conrado. O que acontece? A produtividade é a palavra mais conhecida, com toda certeza, e a gente até não abandona essa palavra para que as pessoas se sintam um pouco mais à vontade com os outros conceitos. Mas eu gosto mais do conceito de efetividade, que na verdade é uma mistura, né, uma junção de outros dois conceitos, que são os conceitos de eficiência e de eficácia. A produtividade que a gente conhece, que é conseguir ter uma alta saída de coisas, quer dizer, eu consigo escrever vários blog posts por dia, eu consigo escrever vários e-mails, eu consigo trabalhar muito, esse é o conceito de produtividade, que eu chamo que é fazer certo a coisa, ou fazer a coisa que você se propõe a fazer da maneira mais eficiente, da maneira mais rápida possível. Mas de nada adianta fazer certo ou fazer rápido a coisa se você não faz a coisa certa, né? E a eficácia está justamente, ela te ajuda justamente no sentido de definir o que é o correto a fazer. Então, voltando ao exemplo que eu sempre gosto de dar do post de blog, pode ser que uma pessoa faça um post em 1 hora e a outra faça em 2 horas. Se os posts são comparáveis, quem fez em 1 hora é mais produtivo, é mais eficiente. Agora, qual que é o resultado que esse post de blog gerou para uma pessoa e para outra? Pode ser que a pessoa que gastou 2 horas teve como resultado uma receita de R$50 mil e a pessoa que gastou 1 hora teve um resultado de R$500, né? Então a balança de eficácia e eficiência, ela talvez no conjunto, a efetividade, que é a junção, pesou a favor desse rapaz que fez num período maior, mas que teve um maior resultado. Então a efetividade, tratando de uma maneira mais simples, além de ser a junção desses dois conceitos, é a capacidade que você tem de gerar resultados que te interessam, que podem ser ligados à parte financeira, à sua vida pessoal ou qualquer outra coisa. Então, efetividade, basicamente, é resultado. Resultado. Você gerou resultados. É o tal do fazer acontecer, né? Agora, o fazer acontecer o quê? É você que define, inclusive utilizando essas próprias técnicas. Legal. E eu tenho o meu método de ser produtivo, pelo menos, né? Efetivo de vez em quando eu sou, às vezes não, e acho que faltam técnicas para isso. Mas o meu método de ser produtivo é acordar às 5h50 da manhã, dormir mais ou menos meia-noite e trabalhar nesse período. Na verdade, não é exatamente isso, eu estou exagerando, mas eu trabalho bastante. Mas é lógico que eu sempre leio em alguns livros, David Allen, por exemplo, tem algumas obras que mostram como que você consegue gerenciar melhor o seu tempo. Não necessariamente você gerenciar o tempo tendo resultado no final, mas quando você lida com uma quantidade muito grande de informações, de decisões, e com uma empresa você tem que tomar, existe uma estatística que mostra que você toma, em média, 1.200 decisões por dia, e é muita coisa. Então você realmente tem que ser produtivo nas suas decisões. Existem técnicas para isso. A minha técnica é trabalhar muito. Ou seja, às vezes eu nado muito, termino na praia, mas nado mais um pouco, e aí eu consigo chegar no meu resultado. Mas quais são as principais técnicas, se você fosse elencar coisas básicas que quem está assistindo a gente está olhando e falando o seguinte: caramba, eu tenho uma quantidade enorme de material para estudar, ou então de coisas para fazer na minha empresa, e eu não necessariamente eu consigo fazer tudo da melhor maneira possível, que dirá ter resultados. O que é a base da efetividade? Tá ótimo. Primeiro, eu tenho certeza que você, à sua maneira,
É muito produtivo, primeiro que eu te conheço pessoalmente, mas o fato é que quando eu procurei estudar essas coisas e definir essas coisas, a ideia era realmente trazer algo mais genérico que pudesse se aplicar a qualquer pessoa, independentemente do perfil. E quais são os grandes pilares, né, que eu acredito que sejam importantes para você chegar nisso? Primeiro é a clareza em relação ao que precisa ser feito. Então tem uma coisa que assusta muita gente, existem técnicas para fazer isso, mas uma coisa que eu gosto sempre de ter é uma espécie de inventário de tudo que eu tenho para fazer. E é tudo mesmo, dentro daquilo que eu consigo colocar no papel, dentro de um software ou de qualquer outra coisa. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é você processar. Parece curioso, mas às vezes quando você elenca o que tem para fazer, você não definiu exatamente uma ação a ser feita. Vou te dar um exemplo. Às vezes você está listando as suas pendências, e eu chamo isso de demandas ou pendências, e você pode colocar lá, mãe, né? O que é mãe? Na verdade, você imagina que mãe é resolver algum problema com a sua mãe, porque ela te ligou e você está sentindo que ela está com alguma demanda em relação a você. Mas qual que é a próxima ação em relação a isso? Ora, provavelmente vai ser ligar para sua mãe. Mas é curioso, parece bobagem, mas o simples fato de você não traduzir mãe para ligar para a sua mãe, você pode acabar gerando um loop que não se fecha dentro da sua cabeça. Então, só retomando, primeiro passo, coletar todas as suas demandas. Só fazer a lista mesmo. Fazer a lista mesmo. É claro que existem formas mais sofisticadas, mas eu estou dando a coisa aqui de uma maneira mais geral. Segundo passo, processar e transformar no que eu chamo de next actions, né? Que são as próximas ações a serem feitas. Assim você vai ter o inventário total das suas tarefas. E o terceiro passo é você priorizar. Eu gosto sempre de trabalhar com duas unidades, que é a unidade do dia e a unidade da semana. Então, eu sempre tenho muito claro a divisão, né, dos meus projetos, do que eu vou fazer, de todo esse meu inventário de atividades, o que eu vou fazer numa determinada semana e o que eu vou fazer em um determinado dia. Eu diria que é claro que existem várias outras etapas depois, mas esses seriam os grandes primeiros passos para que você tenha essa visão global porque existe uma coisa que é diferente, é o seguinte, a energia que você precisa para definir o seu trabalho não necessariamente é a mesma energia que você precisa para fazer o seu trabalho. Então, muita gente às vezes não tem milhões de demandas e fica perdido naquele mar, e a partir do momento que você toma essas 4 etapas, as coisas começam a clarear. Tá, então vamos resumir as etapas só para todo mundo entender. Primeiro você vai fazer a lista. Isso, a captura de todas as demandas que você precisa. E essa lista, ela continua sendo atualizada constantemente, mas a primeira é a captura. Depois você vai escrever qual é a ação de fato específica que você tem que fazer. Isso, que é o processamento, de maneira clara, que é o processamento. Muitas vezes essa captura, ela acontece de uma maneira que não é ativa sua. Por exemplo, os e-mails que chegam para você, eles são uma espécie de captura passiva. Você tem um monte de coisa amorfa ali que são pessoas tentando tomar a sua atenção para poder agir. E muita gente usa o e-mail como uma caixa de tarefas, o que é errado, né? Porque aquilo não está processado ainda. O ideal é que, da mesma forma que você processe a lista que você escreveu, você processe também o seu e-mail, transformando aquilo em next actions, numa ação de fato, que é o tal do ligar para a mãe ou qualquer outra... Ligar para a mãe para falar tal coisa. Para falar tal coisa. Tá. E eu estou falando aqui de vida pessoal porque na prática, vida profissional e pessoal se misturam. Quer dizer, o sistema que eu estudo e que é derivado do estudo de várias outras pessoas, inclusive do próprio David Allen, ele tem muito essa coisa de não separar a vida pessoal e profissional, porque se você tem uma série de coisas a fazer na pessoal, isso acaba atrapalhando a sua vida profissional e vice-versa também. Tá, e depois disso, você vai... Depois é o planejamento ou priorização, que é a definição daquilo tudo que você tem para fazer, você vai fazer durante uma determinada semana, então esse planejamento você faz uma vez por semana, e depois dia a dia, quer dizer, a cada dia você tem uma definição clara de quais são as atividades a serem... Você parte do macro e vai vindo para o micro. Isso, exatamente. São os meus big wins, né, nessa semana. Isso, exatamente. Então, agora, no dia a dia, nessa semana eu vou fazer isso, no dia seguinte isso, no seguinte isso. Tá. Isso. E depois disso... E aí você efetivamente faz, né? Você vai fazer. É claro que existe ainda uma outra forma de você mapear essas atividades ou de segmentar essas atividades, que aí já é um pouco mais sofisticado, mas que é por contexto. Ao invés de você ter uma grande lista de atividades, você pode também segmentá-las por coisas que você pode fazer, por exemplo, sentado no seu computador, andando na rua. Por exemplo, ler um livro. Eu não consigo ler um livro quando eu estou no carro.
Exatamente. Por isso que eu não estou em casa. Exatamente. Né? Então, quer dizer, quando você está em casa, se você tiver que processar tudo lá dentro da sua cabeça para tentar decidir o que você vai fazer, vai ficar algo um tanto quanto complicado. Ao passo que se você já tiver essa lista segmentada e definida, você só precisa agir. Nossa, quer dizer, é genial, porque uma vez que eu chego em casa, às vezes eu chego em casa e eu fico pensando, gente, o que eu tenho que fazer agora? Quer dizer, primeiro que eu não tenho uma lista, para começar. Já está errado. Sim. Sim. Tudo de memória, eu tenho que Isso. ligar para outra pessoa. Então, uma vez que eu tenho uma lista com contexto, quais as coisas que eu posso fazer em casa? Eu já, lá no início da semana, eu já escrevi. Quando eu chego na minha casa, eu pego aquela lista do contexto casa e vejo tudo aquilo que eu posso fazer na casa. E não as 100 coisas que eu tenho que fazer em diversos lugares diferentes. Exatamente. E aí, você tocou em 2 pontos que são interessantes aí. O primeiro que é a questão de estar tudo na cabeça. Né? Então, a questão da lista e de ter tudo isso inventariado, que é esse termo que a gente utiliza, ela é muito importante, primeiro, para você aliviar a sua mente, né? Aí a gente já vai na eficácia, lembrando os 2 conceitos, né? Ao definir as tarefas e escolher o que você vai fazer, você está trabalhando na eficácia, que é fazer a coisa certa para aquele determinado momento. Mas ao jogar isso tudo para o sistema e tirar da sua cabeça, você te ajuda na eficiência ou na produtividade, porque na hora que você sentou para ler o livro, você não vai ficar pensando, mas será que eu deveria estar olhando uma proposta comercial? Será que eu deveria estar respondendo aquele e-mail? Não, porque você definiu, baseado nesse seu sistema e baseado na revisão desse seu sistema, porque você não faz isso uma única vez, obviamente, mas você tem claro para você, e essa é uma palavra importante, você tem a clareza de que naquele momento, o que você deveria estar fazendo era lendo o seu livro, né? E aí você tem mais foco naquela atividade e você, consequentemente, tem mais produtividade ou mais eficiência pelo uso da eficácia, que é justamente a escolha dessa atividade anteriormente. Entendi, né? Muito bom. E muita gente que assiste a gente é empresário, é um empreendedor. E esse empreendedor, ele tem, primeiro, vida pessoal e vida profissional muito misturada. Muitas vezes a casa dele é apenas uma extensão da empresa dele e vice-versa, né? Porque às vezes ele dorme na empresa e é uma coisa normal. E então esse contexto já fica um pouco confuso também. Sim. Porque até onde é casa, até onde é trabalho, até onde é hora de lazer, até onde não é. Mas o segundo ponto é que o empreendedor, seja ele um empreendedor digital ou um empreendedor tradicional, né, de uma empresa offline, ele tem uma quantidade enorme de conteúdo para estudar. Então ele tem livros para ler, ele tem cursos para assistir, ele tem que cumprir uma sequência enorme de coisas que ele não sabe exatamente ainda quais são essas coisas, porque ele ainda está estudando para aquilo. Ele não tem uma prova no final. Por exemplo, você tem um curso para PMP, então quer dizer, as pessoas têm uma prova no final, tem uma tarefa final que ela tem que cumprir. O empreendedor não, a prova dele é todo dia, o resultado que ele está dando todo dia. E a gente fala muito a questão de empreendedor, aprende e aplica, aprende e aplica. Esse é o básico do básico da produtividade ou da efetividade em termos de como se tornar um empreendedor. O grande problema que existe é a overdose de informação, porque a pessoa acaba estudando muito para algum dia aplicar, mas ele nunca aplica porque o conteúdo nunca termina. O que você conseguiria dar dentro disso que a gente falou, dessas 4 etapas, de dicas para que essas pessoas consigam se organizar dentro daquele conteúdo enorme que ele tem para estudar, para cada vez se tornar um empreendedor melhor, só que aplicando, porque se ele não aplicar, ele não tem uma empresa, ele tem só uma sala de estudos. Sim. Bom, aliás, como que você fez? Porque você também é um empreendedor digital, como é que é o teu método, né? Como é que você usa para você mesmo esse conteúdo? Tá. Bom, aí a gente tem uma junção de 2 campos de conhecimento que tem uma interconexão, né? Que é a questão da efetividade e a questão da aprendizagem, né? Quer dizer, você falou aí de muito conteúdo, de absorver muito conteúdo. Tá. Você atua nesses 2 campos. Exatamente, na aprendizagem e na efetividade. Exatamente. E o que acontece? A aprendizagem, ela tem um tratamento diferente dependendo do para que você vai utilizar aquele conteúdo, né? Como você disse, se é para prova, o seu objetivo é retenção, o seu objetivo maior é guardar a maior quantidade de conteúdo possível para quando chegar na hora da prova, você ter condição ir lá de fazer a prova. Agora,
O conselho que eu vou dar pro empreendedor, ele não é muito diferente do que você falou, não. Quer dizer, o grande segredo realmente dessa junção aí de aprendizagem com efetividade é você sempre aprender e aplicar. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque a nossa prova, né, de empreendedor, ela não é muito clara, né? Não é tão simples quanto uma prova. Não estou dizendo que passar em provas é simples, mas a prova é mais definida, ela é mais previsível, né? A tarefa está mais clara. Exatamente, uma tarefa muito, muito fácil de ser enxergada ali. Agora, no nosso caso de empreendedor, a gente está lidando com um alvo móvel. Né? E ele é móvel pelo seguinte, a gente aprende uma série de técnicas, eu aprendo demais as técnicas de marketing digital e empreendedorismo com você, mas essas técnicas, elas têm pequenas nuances e elas funcionam de forma ligeiramente diferente para cada público que você vai atuar. Então, se você é um infoprodutor, por exemplo, e você tem vários segmentos, pode ser que o seu segmento se comporte de maneira, quer dizer, o segmento que você trabalha se comporta de uma maneira um pouco diferente do segmento que eu trabalho. Na essência, tudo é igual e as técnicas funcionam, mas tem pequenas peculiaridades que eu só vou saber se eu estou acertando a nota da prova, e esse é um ponto importante, se eu aplicar. Né? Esse é um ponto, né? Uma justificativa. Então eu estou mais justificando o porquê do que você está correto. Quer dizer, primeiro é porque a gente está lidando com o alvo móvel. E segundo, porque a quantidade de conhecimento ela é gigantesca. Ela é absurda. Ela não acaba. Quer dizer, se alguém acha que está... sem querer menosprezar, tá? Porque eu sei como que é a vida de um concurseiro, por exemplo. Se alguém acha que quem é o concurseiro é que tem que aprender muita coisa e de fato estudar muita coisa, talvez é porque não conhece o mundo do empreendedorismo, porque a gente também precisa de aprender muita coisa, mas não dá para a gente usar os mesmos, quer dizer, não dá para a gente ficar fazendo exercício, né? A grande verdade é essa. O nosso exercício, na realidade, é a prática. Então, o que eu gostaria mais aqui era de reforçar, talvez, o que você falou que é um princípio meio básico, mas o que eu estou dando justificativas do porquê que ele é válido. Então, para cada conhecimento existente, faça e aplique. Primeiro, porque você vai ter mais chance de acertar a sua prova, e segundo, essa vai ser a melhor forma de reter também, né? Não existe melhor forma de aprender e de internalizar do que fazendo. Na verdade, as pessoas, quando estão estudando para a prova, só não fazem isso, quer dizer, só não aplicam na vida real, porque muitas vezes elas não têm condição. Ela vai fazer um concurso, ela tem 20 disciplinas, ela não consegue aplicar as 20 disciplinas na vida prática dela. Então, o que ela faz? Ela usa um proxy para a prática, que é o exercício. Né? Qual que é a melhor forma de aprender para quem vai fazer a prova? É o exercício. Para a gente tem uma coisa que é muito mais real, que é colocar aquele conhecimento em prática de fato. E essa entrevista é muito boa para você, porque aqui a gente vai ver três principais pontos. A gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de efetividade, e agora a gente vai falar de negócios. Até antes de falar de negócios, você atua também no campo de aprendizagem. Então, quer dizer, você tem produtos digitais no campo de efetividade, você ensina as pessoas a serem mais efetivas, por exemplo, empreendedores, produtos digitais, pessoas que de fato querem fazer a coisa certa e fazer certo a coisa, e também no campo de aprendizagem. Sim. E no campo de aprendizagem tem a questão da retenção, mas o empreendedor, ele tem também que, por exemplo, priorizar que conteúdo que ele vai começar a aprender. Tem muita gente que trava no primeiro módulo de um curso e não consegue avançar porque fica com aquele, o que eu chamo de o perfeccionismo, ou então a síndrome do impostor. Será que eu sou bom o suficiente para isso? Não, eu tenho que estudar mais. Ele nunca fica bom. Então, em termos de aprendizagem para empreendedores, as técnicas que você me falou, por exemplo, da pessoa lembrar e esquecer durante um tempo, que eu achei genial. Então, que técnicas que você acha que dentro desse mundo do empreendedorismo você poderia passar para quem está assistindo a gente para que ele estude, aplique, mas como que ele aprende melhor aquilo que ele estudou? Tá, além disso que eu já comentei com você, às vezes em função da quantidade muito grande de conteúdo, e a gente tem às vezes muitos vídeos, muitos áudios, muitos livros, tem uma etapa que serve também para quem não é empreendedor, mas acho que serve para quem é empreendedor, que eu uso isso, né, que é ter algum tipo de anotação intermediária daqueles pontos que eu vou utilizar posteriormente. Porque se a gente for, falando sério, se a gente for analisar a quantidade de páginas e de minutos
em vídeo e áudio que a gente lê, ouve e assiste, né, é muito grande. Então, eu particularmente, é curioso que eu criei o meu curso de aprendizagem num primeiro momento para pessoas que estavam com a ideia de fazer uma prova de grande conteúdo, mas hoje eu utilizo, né, uso, por exemplo, uma técnica de anotação chamada Cornell Note, né, que foi desenvolvida na Universidade de Cornell, justamente para você conseguir estruturar aquele conhecimento de uma forma que é mais aplicável. Então é meio que uma transformação, né? Não a pessoa está expondo aquele conteúdo, você está processando aquele conteúdo e meio que transformando ele para a sua realidade nesse Cornell Note e depois você vai fazer a aplicação. Mas essa última parte ela é muito importante. O intermediário te ajuda, ele é uma espécie de muleta, vamos dizer assim, né, para você conseguir lidar com aquela quantidade tão grande de conhecimentos, mas acaba ainda tendo essa necessidade de aplicação. Eu volto ainda naquele outro ponto e gostaria, né, de recomendar ao pessoal, porque eu vejo às vezes muita gente naquela, mas eu ainda não sei o suficiente, eu vou estudar mais um pouquinho, eu vou comprar mais um curso. E o grande problema é que às vezes não tem problema nenhum em comprar vários cursos, quer dizer, a gente aqui, né, Conrado, você conhece, nós somos ávidos por conhecimento e gastamos verdadeiras fortunas, né? Agora eu acho inadmissível, se eu comprei um curso e eu não apliquei nada daquele curso, eu acho que simplesmente quase como se eu não tivesse assistido. É um processo incompleto, né? Você começou um monte de processo, mas não terminou, porque você não aplicou. E aí chega o ponto que eu acabei me perdendo um pouquinho, mas que é a questão conflituosa. Às vezes você tem abordagens que são um pouco distintas, e não necessariamente uma está certa, a outra está errada, mas elas não são absolutamente convergentes. E aí o que acontece? Você pega um material aqui, você pega um outro material aqui, você não sabe se aplica o que está aqui, você não sabe se aplica o que está aqui, ou se o que está acolá. Ou seja, é importante a cada processo de aprendizagem que haja essa aplicação, até porque é isso que vai te dar a confiança para continuar nesse processo posteriormente. Muito bom. E um negócio, na realidade, é um projeto, né? Uhum. Fala um pouquinho, você tem um background de gerenciamento de projetos que é bem pesado, né? Uhum. Me fala um pouquinho só do teu background para a gente entrar no próximo assunto. Tá. Eu, na realidade, eu sou formado em computação e mestre em administração de empresas, e trabalhei durante muito tempo como gerente de projetos. Primeiro dentro da área de TI, tecnologia da informação, né? Meus projetos eram desenvolvimento de softwares ou integração de softwares, mas aí depois eu me especializei na técnica de gestão. A mesma técnica que eu utilizo para gerir um projeto de software, eu posso gerir um projeto de mudança organizacional, eu posso gerir um projeto de engenharia. Existe um corpo de conhecimento, né, que é aplicável a qualquer uma dessas áreas. E aí até o meu primeiro infoproduto dentro da área de empreendedorismo, ele foi um produto para uma certificação, né, nessa área de gerenciamento de projetos, que é a chamada certificação PMP, porque eu trabalhei muito tempo como gerente, depois como consultor nessa área de gerenciamento de projetos, vários anos, dei aula em MBA, etc. E eu acabei, né, pegando esse conhecimento desse meu background mais corporativo e traduzindo isso para esse produto aí ligado à certificação PMP, né? Legal. Muito bom. E você vive hoje do teu negócio digital? Sim. Sim, totalmente, essa é a tua atividade hoje? É a minha atividade. Na verdade, eu abandonei, né, absolutamente todo o resto que eu fazia. Não foi o processo, digamos, único, né? Eu fui fazendo isso aos poucos. Então, tem uma coisa que pouca gente sabe na minha história, mas eu já fui funcionário público durante 4 anos. Quer dizer, eu sou um empreendedor hoje, mas que tive, talvez, de certa forma, no outro lado do espectro, né? Que é a máxima estabilidade, né? Coisa que a gente não tem tanto e, na verdade, eu gosto muito de viver a vida que eu vivo hoje. Mas aí eu abandonei, quer dizer, eu pedi exoneração no meu cargo público, só que aí eu não coloquei o corpo inteiro na piscina, né? Eu continuei trabalhando com consultoria, fui levando as atividades de consultoria, aulas em MBAs e empreendedorismo em paralelo, até que um belo dia eu percebi que o meu custo de oportunidade era altíssimo, né? Em relação a perder tempo, né, com outras coisas que não fosse o meu próprio negócio, porque até em termos financeiros, né, eu percebi que era uma burrice, né? Eu estar trabalhando para outras pessoas, eu não sei para mim mesmo. Então hoje o meu tempo é full time, dedicado ao meu negócio. Explica um pouquinho qual é o teu negócio.
Qual é o nicho que você atua? Quantas pessoas você tem? Qual o teu resultado? O que você puder falar sobre o resultado? Tá. Na realidade, o interessante dessa vida de empreendedor é que uma coisa leva a outra, né? Então, eu acho muito importante o foco também num primeiro momento. Eu me foquei muito num primeiro momento em um único infoproduto, que era esse preparatório para certificação, que é um produto super nichado. Aí, falando para o seu público aqui de empreendedores, né? Tem muita gente que fala assim, mas o meu nicho é muito pequeno. Não existe... É muito difícil você ter um nicho muito pequeno na internet em um país de língua portuguesa com mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, e às vezes você dá muitos tiros para vários lados e isso acaba podendo ser muito perigoso se você é um só. Porque por mais que você seja efetivo ou produtivo, você não é um super-homem, né? Então, o esforço despendido é muito importante que ele seja focado. Então, eu comecei com esse único produto, que é para gerente de projeto, para área de certificação. A partir daí, as coisas foram surgindo, porque eu preparava alguém para uma prova, que é uma prova muito difícil. Eu criei o Turbo Aprendizagem, que era um produto para fazer com que as pessoas fossem mais eficientes e mais efetivas também no estudo. Especificamente, são técnicas de estudo. Quer dizer, o que ela tem que fazer para não esquecer, né? Existem coisas ligadas à repetição espaçada, que é você não ver aquela coisa uma única vez, você se programar para estudar aquilo mais de uma vez. Enfim, esse foi meu segundo infoproduto. E a partir daí, né, surgiu esse terceiro agora, que é o efetividade máxima, que já lida com a efetividade num mundo maior. Da própria vida. Da própria vida, exatamente. Essa é uma definição perfeita para fazer a interface com o que eu comecei. Quer dizer, gerenciamento de projetos é você fazer as coisas acontecer no mundo corporativo. Então, quando você o Steve Jobs tirou da cabeça dele o iPhone e transformou aquilo num produto, quer dizer, aquilo foi um projeto, houve um projeto por trás. A construção de uma ponte, houve um projeto por trás. Mas nós temos vários mini projetinhos nas nossas vidas, para os quais talvez técnicas tão robustas quanto as corporativas não se apliquem. Então, o que eu tive foi que adaptar essas técnicas para uma realidade mais pessoal. Com relação ao resultado, isso varia, né, muito de ano para ano, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: eu estou bem melhor do que eu estava, do que na época que eu era um funcionário público com toda a estabilidade, e estou bem melhor também, porque uma outra possibilidade de carreira que eu sonhava no primeiro momento era ser um executivo de uma multinacional, por exemplo, e eu posso dizer que hoje também eu estou melhor, quer dizer, estou mais satisfeito com a vida que eu estou hoje, em todos os sentidos do que eu estaria como se fosse um executivo de multinacional. Muito bom, muito bom. Então, o teu negócio, ele envolve um curso de um nicho muito pequeno, né, entre aspas, né, visto outros grandes nichos, pessoas falam nicho de emagrecimento, de relacionamento. Eu acho que é um nicho muito menor, mas Sim. nem por isso é um nicho que não é lucrativo ou que não permite que você viva dele. Pelo contrário, você vive dele, vive bem com ele. Então você tem um nicho de pessoas que querem fazer a prova PMP. Sim. Você tem um nicho de aprendizagem, pessoas que querem aprender uma quantidade grande de conteúdo, reter aquele conteúdo e fazer uma prova no final, por exemplo. E o nicho de efetividade, que é o gerenciamento de projetos para a vida pessoal, a pessoa ser mais efetiva, fazer a coisa certa, fazer certo a coisa e, de fato, gerar resultados com isso. São os 3 negócios que você tem hoje, os 3 cursos que você tem hoje no teu negócio. Sim, e um ponto importante, quer dizer, derivado disso que você acabou de dizer, é que começar num nicho não significa que você tenha que ficar só naquele nicho pro resto da vida, né? Eu costumo dizer, para quem está entrando nesse mundo agora, escolha um nicho primeiro. Não é escolha um nicho, porque a pessoa fala assim, mas eu sei tanta coisa, aí eu vou escolher esse nicho e vou acabar me podando pro resto. Não, você não está proibido de, depois que você estabilizar, né, que você já tiver um resultado consistente, você pular para outros nichos, isso é natural, né? Eu me lembro que quando eu conheci o Conrado, eu tinha uma ideia de trabalhar em outro nicho completamente diferente, e eu percebi até que isso não era uma grande ideia, porque aí o salto, né, ele era um pouco grande demais, quer dizer, isso absolutamente não é proibido, isso é possível, mas o que eu estou dizendo é que se você foca num determinado nicho, trabalha com afinco naquele nicho, naturalmente outros nichos maiores vão surgir. Então o público do Turbo Aprendizagem hoje
hoje não é mais o público só de PMPs, é o público de quem vai fazer concurso público. O público do efetividade máxima hoje não é só o público de gerente de projeto, é o de gerente de projeto, é o de empreendedores, é o de infoprodutores, é de executivos. O mundo é um limite. Agora a gente precisa de... eu lembro uma frase que eu li uma certa vez, e ela me marcou muito, e eu levo isso para minha vida. Tão importante quanto fazer as coisas certas, que a gente estava falando da efetividade, é fazer as coisas certas na ordem certa, né? Então não adianta você às vezes querer dar um passo maior que a perna, e não se enganem, é possível ter uma remuneração bastante razoável trabalhando com nichos que talvez vocês pensem que é pequeno e não é tão pequeno assim, né? Legal, muito bom. E, Andriele, a última pergunta, se você tivesse que dar uma dica para quem está assistindo a gente, para ser um empreendedor mais efetivo, para ser um empreendedor melhor, ou quando você começou, qual a dica que você dá para aquela pessoa que quer começar agora e ela ainda está um pouco perdida, ela não sabe exatamente que conteúdo, como que ela começa, qual a dica que você daria? Quando a gente é pedido para dar só uma, né, vem tantas coisas à cabeça que você fica tentando escolher aquela que é a melhor. Bom, a primeira de tudo é isso que eu falei, foco. Então, eu acho complicado ficar dando vários tiros para vários lados, né? Porque o nosso trabalho é aquela história. Criar um infoproduto não é criar um infoproduto. Você tem um entorno de atividades em volta que consome muito tempo. Então, talvez essa seja a minha maior dica, até pegando o gancho naquilo que a gente estava falando. A menos que você não vá ser um produtor, né, porque existem outras, a gente está falando de empreendedorismo especificamente, talvez, no mercado de infoprodutos. Uma outra possibilidade seria de afiliados. Afiliados, tudo bem, ok, faz sentido você, eventualmente, trabalhar com vários produtos, mas como produtor, a minha dica inicial seria manter realmente o foco. E uma segunda dica seria dar a cara a tapa, quer dizer, estudar, voltando àquele ponto que a gente falou, estudar continuamente apenas durante muito tempo é uma ótima maneira de se esconder, né? E de não se mostrar para o mundo, de não se arriscar. Não se frustrar, o medo da frustração. Exatamente. Tem um mantra, né, que ele vem até do mundo de empreendedorismo e startups, né, que é das grandes empresas de Facebook, etc, que eu acho que se aplica ao nosso caso aqui, que é o fail fast. Fale rápido. Se você posterga demais, o que acontece? Fatalmente você vai poder falhar lá na frente, tendo perdido às vezes 1, 2 anos. Ao passo que se você der a cara a tapa já no primeiro mês ou já no segundo mês, você vai conseguir testar e ninguém morre por causa disso, né? A gente estava conversando a respeito disso mais cedo. Você acertando ou você errando, você vai ser criticado. Então, não tenham medo da crítica, não tenham medo de aparecer, de se mostrar, porque é a partir daí também que o maior aprendizado vem. Muito bom. Né? Para quem quiser aprender mais sobre aprendizagem, prova PMP, como se preparar mais para a prova, ou até como se preparar mais para qualquer prova, ou para quem quiser ser mais efetivo, fazer a coisa certa, fazer certo a coisa e dando resultados, qual o contato, como que as pessoas te acham, André? Tá. Depois eu não sei se isso aparece nos créditos aí, né? Vai aparecer aqui também. Vou deixar, inclusive, o meu e-mail pessoal e vou deixar alguns links também. Meu e-mail é andriele@brains.com.br. Brains de brain de ser. R de rato. N de nariz. Nariz. SS, com 2 S's. Brains.com.br. Okay. Esse é o meu e-mail pessoal. Para quem quiser saber mais sobre certificação PMP, eu sei que não talvez a maioria do público não tem esse interesse específico, mas se quiser dar uma olhada no meu trabalho a respeito disso, é o mesmo Brains, www.brains.com.br. Para saber mais sobre a efetividade máxima, você pode ir no bit.ly, que é aquele encurtador, /efetividade máxima. Tá. E em relação ao turboaprendizagem, que é o de aprendizagem, é www.turboaprendizagem.com.br. Muito bom, André. Muito obrigado. Obrigado a você, Conrado. Todo mundo adorou e nos vemos na nossa próxima entrevista. Obrigado. Valeu, gente.